Bom, eu começo essa edição apresentando uma entrevista que o Fabiano Reis realizou com o gerente de consultoria do Itaú BBA, o Guilherme Belotti. O tema foi a alta nos preços de fertilizantes e defensivos que podem impactar a relação de troca com a soja na safra 2022-2023. Começa o programa de hoje falando sobre fertilizantes. E a grande questão hoje que nós temos com relação à oferta global de fertilizantes, uma precificação que mostra um cenário de oferta menor automaticamente por conta de China, de Rússia, elevando preços para aquisição em todo o sistema global e também trazendo os custos de produção para cima de diversas culturas, principalmente a soja, tem trazido fortes preocupações, principalmente para a relação de troca da campanha 2022-2023, que é o que o produtor rural, em especial o sojicultor, tem focado bastante neste momento. Para falar desses cenários, eu vou conversar agora com Guilherme Belotti, do Itaú BBA, que está ao vivo conosco pela internet. Guilherme, essa era uma preocupação que já vinha desde o meio do ano, pelo menos, né? Ela vem crescendo de acordo com o momento que vai se confirmando a ausência de alguns importantes fornecedores, elevação de preços e até mesmo um dólar mais alto. Qual que é o diagnóstico que nós temos hoje deste cenário em relação a fertilizantes e principalmente para esse produtor que tem buscado travar algumas negociações a fim de garantir esse fertilizante na próxima campanha? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós já vínhamos observando aqui um aumento das cotações dos preços dos fertilizantes já desde o início, basicamente, de 2021. Né? No final de 2020, a gente já vimos os preços passarem a apresentar uma trajetória de alta, mas agora, nos últimos 2, 3 meses, ele ganhou ainda mais combustível, né? Muito a reboque aí dos aumentos dos preços da energia de maneira geral, né? Que acabou impactando aí ainda mais os custos de produção dos fertilizantes. Né? E com isso a gente viu aí algumas plantas, algumas fábricas anunciando fechamentos parciais ou totais de plantas na Europa. A gente viu aí com a escassez de energia na China, algumas regiões também reduzindo a utilização de energia, isso comprometendo também a oferta local. Né? A China é importante produtor, exportador tanto de nitrogenado quanto de fosfatados, e isso acabou influenciando o mercado. Né? Além disso, né, todo esse movimento acabou precipitando também uma onda de adoções de políticas protecionistas que acaba reduzindo também a disponibilidade de fertilizantes para o mercado global. Né? É o caso da própria China, que tem reduzido aqui a janela de exportação, tem limitado as exportações de fertilizantes, é o caso da Rússia, e isso traz preocupações para o mercado, e é por isso que a gente tem visto aqui os preços dos fertilizantes de maneira geral subirem e estarem hoje em patamares, no caso dos nitrogenados e fosfatados, em patamares nitrogenados e potássicos em patamares quase 3 vezes superiores ao que eram observados aí no mesmo período do ano passado. Guilherme, e essa marca que você trouxe, né, quase 3 vezes superior ao que era praticado no mesmo período sazonal em 2020. Isso mostra o quanto que encareceu e mostra o impacto que tem sobre custo de produção. Esse produtor rural mesmo aqui no Brasil, pelo menos o que eu tenho conversado e que eles têm mandado mensagem toda vez que falamos de fertilizantes aqui no programa, é uma disposição a investir menos, não é retirar fertilizantes das áreas de produção. Entretanto, você tem um investimento menor mesmo, tanto em fertilizantes quanto defensivos também, que vai pela mesma linha ali em relação aos custos maiores. Em torno desse elemento, produtor investindo menos nesta campanha próxima, 22-23, que está sendo pensada agora, vai ser plantado daqui a bastante tempo, mas está sendo pensado agora, está tendo todo esse processo. É menos lucrativo investir um pouco mais em fertilizantes ou
ter uma produtividade automaticamente menor? Onde que ele perde menos? Porque, por enquanto, a conta está sendo feita que o solo está mais ou menos preparado nos últimos anos, né? tem lá seu vigor, e ele pode retirar um pouco desses fertilizantes, evitando uma queda tão expressiva de produtividade. Essa conta está sendo feita, Guilherme? Esse seu ponto, Fabiano, ele foi cirúrgico aqui. Eu acho que essa é a pauta da discussão hoje no meio dos produtores rurais, né? A gente vem de uma história de investimentos pesados nas culturas, nos manejos de maneira geral. Isso acabou contribuindo para construir um estoque de fertilidade no solo e que nesse cenário de preços de fertilizantes mais elevados, certamente a gente vai ver os produtores aqui reduzindo talvez a adubação nesse ano, mas consumindo esse estoque que existe hoje no solo, né? É importante comentar também que isso é verdade para alguns macronutrientes, né? No caso dos nitrogenados, por exemplo, que é bastante utilizado na cultura de milho, né? Isso já é difícil, né? Você não tem tanta absorção no solo assim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma das alternativas que os produtores vão utilizar para acomodar um pouquinho esse aumento de custos que já está sendo contratado aí para a safra 22-23, Fabiano. Guilherme, hoje, até pensando nas análises, né, que vocês fazem aí na instituição em relação a riscos, essa safra 2022-2023, a gente está falando muito lá na frente, mas é que as coisas são travadas agora, ela preocupa agora, na verdade. Essa safra 22-23 brasileira, ou de qualquer outro país, o risco dela é maior, e especificamente aqui no Brasil, pensando nesse banco que foi criado no solo brasileiro, talvez amenize esse risco que pode estar sendo calculado aí pelos investidores, pelas instituições e pelo próprio produtor rural? Eu acho que aqui esse ponto é super, super relevante. Aqui. Quando nós falamos da safra 22-23, eu acho que o ambiente de negócio vai ser premiado por bastante risco, né? Claro que a gente está falando aqui especificamente do seu ponto que diz respeito à produtividade. Eu diria que talvez, né, uma redução da quantidade de adubação pode tirar potencial de produtividade, mas é muito cedo ainda para falar que nós vamos perder produtividade. Talvez ele tire teto produtivo, mas não implique em perdas de produtividade. Agora, já que estamos falando de gestão de risco, acho que é importante a gente levar em consideração que a gente vai formar um custo de safra da 22-23 com custos em dólares elevados, com uma taxa de câmbio provavelmente depreciada diante das incertezas em relação ao cenário eleitoral, e vamos comercializar os produtos, né, só em 2023. Né, e caso nós tenhamos aí uma valorização do câmbio, esse descasamento ele traz alguma preocupação para nós. Então a gente vai ter uma safra que vai ter um componente de risco, né, muito atrelado à volatilidade cambial, aquele risco da gente formar o custo de produção com câmbio desvalorizado e comercializar o produto final com câmbio mais valorizado em 2023, acho que é um ponto de super atenção que os produtores devem fazer a gestão desse risco para evitar que as margens que possam ser observadas lá em 2023 sejam diferentes das que foram orçadas aqui no momento de fazerem de montarem os custos. Já estava encerrando a entrevista, e aí aqui um telespectador nosso, Flávio Gonçalves Salles, ele faz aqui uma pergunta interessante. Só o fato, isso falando de informação de mercado, mas só o fato de saber que não se deve ter o teto de produtividade e que vai ter uma contenção em relação à aplicação de fertilizantes no Brasil, isso dá alguma informação, algum parâmetro diferente para as operações futuras? Quer dizer, já se gera uma especulação de que a produção brasileira, por exemplo, possa ser menor? Eu não diria que será menor, mas certamente aquele delta, aquele aumento de produção que poderia acontecer na 22-23, certamente ele vai ser recalibrado pelo mercado, né? As expectativas serão aí recalculadas, né? Nas nossas continhas aqui, nós precisávamos, por exemplo, no caso da soja, de 2 anos de safras boas no mundo inteiro para que nós trouxéssemos o balanço global da oleaginosa para patamares confortáveis do ponto de vista histórico. Nos parece que com esse cenário de custo, a probabilidade de a gente ter um aumento de área novamente aqui no Brasil da magnitude que a gente vê esse ano, acho que esse espaço ele ficou menor
Então, certamente, eu acho que isso tende a contribuir para sustentar as cotações na 22, 23. Ou pelo menos para limitar as quedas. Tá certo, Guilherme Belotti, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, é um prazer. Bom, conferidos os preços da soja em algumas regiões do país, vamos trazer agora informações sobre as ações para o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Já está aqui no telão para você acompanhar comigo em casa. Nos contratos para janeiro de 2022, 13 dólares e 50 mais 6 o bushel, queda de 0,63% na variação. Os contratos para março de 2022, 13 dólares e 62 mais 4, queda de 0,40%. Os contratos para maio de 2022, 13 dólares e 70 mais 4, queda de 0,36%. E nos contratos para julho de 2022, 13 dólares e 75 mais 6 o bushel, queda de 0,27%. A gente aproveita que nós estamos falando da soja, vamos dar uma olhada nos preços da soja nos portos brasileiros nesta quarta-feira. De acordo com a Grãos Corretora, a saca de soja no Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá, para entrega em janeiro, sendo cotada hoje a R$ 176. Bom, e a gente atualiza você agora também sobre o dólar. Dá uma olhada em como está o dólar neste momento. O dólar sendo comercializado agora para a venda, a venda R$ 5,67 mais 4 e vem em alta aí de 0,60%. E esse movimento é contrário ao do que está acontecendo no exterior, que vem aí em baixas, frente a algumas das principais moedas da Ásia e também Europa. A moeda norte-americana operava em alta frente ao real agora há pouco. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos entender com o Puga, do Puga, o que está acontecendo. Puga, ontem a gente teve um clima bem estável no mercado, né? Mas hoje a gente amanhece aí já com essa forte alta do dólar. A Bolsa deixou os 105 mil pontos, voltou a estar operando aí em 104 mil pontos. O que foi o fator decisivo para essa mudança nos negócios? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre com o dólar é que há, na verdade, um efeito aí negativo do índice geral de preços, né? Que subiu, segundo apuraram agora, né? O índice geral de preços de mercado foi apurado agora e foi divulgado, né? O que ocorre é que esse tal de índice geral de preços de mercado já está junto com a alta do dólar, provocando outras alterações que é na taxa de juros. Mas veja, o dólar já veio logo pela manhã com uma leve tendência de baixa, chegou a 5,62, mas em seguida retomou trajetória de alta, passou de R$ 5,68 agora há pouco. Neste momento, opera 5,67 com uma alta de 0,54%. Mas o que movimenta o mercado hoje foi o índice geral de preços que subiu, veja, para a faixa de 0,87% acima do que o mercado esperava. Ou seja, isso começa já a mostrar que há uma continuidade, né, de alta para os preços, embora haja a sinalização de que haverá uma redução dessa alta nos preços dos produtos em geral a partir de janeiro. Resultado dessa alta no dólar, resultado também junto, né, do índice geral de preços, é que a taxa de juros está subindo. Por volta das 11 horas e 30 minutos, o rendimento do contrato de juros para janeiro, chamado depósito interfinanceiro, subia de 11,67% no ajuste anterior para 11,78%. O juro para janeiro de 2024 saltava de 10,91% para 11,02%. Para janeiro de 2025, também já era negociado em alta a 10,64%. E para janeiro de 2027, saltava de 10,5% para 10,55%. O dólar comercial vinha em alta e continua em alta.
Enquanto isso, o que nós temos é um movimento negativo na nossa bolsa, o índice Bovespa já recuou para a faixa de 103.930 pontos agora há pouco, recupera um pouquinho, a queda é menor agora, é de 0,58%, na faixa de 104.252 pontos. Agora, por que vem contrariando ao que ocorre no exterior? Porque lá fora, o dólar index, eu acompanho aqui pelos computadores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, vem em queda de 0,44%. Então, o dólar frente a outras moedas do mundo, vou lembrar, o dólar index, repetimos sempre aqui, vem em queda agora, já opera na faixa de 95.775 pontos, ou seja, bem abaixo daqueles 96 mil pontos que nós vimos recentemente. Então, o que nós temos é o dólar aqui ainda tendo uma valorização, embora os analistas vejam esse movimento como, na verdade, uma pequena movimentação atípica, já que o grosso das remessas, dos dividendos e dos lucros das empresas que remeteram dólares no final do ano para fora do Brasil já passou. Segundo o Marcelo Castro, ele é gerente de renda fixa da Terra Investimentos, o grosso já foi embora. O que resta agora é uma movimentação no mercado, resultado aí de alguma especulação no final do ano, que também não é anormal, isso ocorre. Mas o dólar subiu e subiu bastante agora há pouco, passou de 5,68. Agora vamos acompanhar o que ocorre também fora, né, do mercado financeiro e que vai atrapalhando aí, de certo modo, a recuperação de alguns produtores em algumas das principais regiões brasileiras. Veja, o preço pago ao produtor de alho, de batata e de tomate lá no Paraná teve queda, e queda acentuada. No caso do tomate, quase 38%. No caso do alho, queda de mais de 41%. O levantamento é da Conab. O aumento da oferta de alho, de batata e de tomate, causada aí pela entrada das novas safras, provocou uma queda de preços acentuada para produtores lá do Paraná, e a maior retração foi observada para o alho, que caiu 41,08% em novembro, em comparação a outubro. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento. Nesse mesmo período, o levantamento identificou aí uma queda de quase 38% nos preços pagos ao produtor pelo tomate e de quase 21% aos produtores de batata. Agora, o que ocorreu? Veja por que o índice geral sobe e a inflação está em alta. Enquanto o produtor, com a entrada da safra, recebe bem menos, nos supermercados, em contrapartida, os valores cobrados dos consumidores tiveram alta acentuada. O tomate subiu para o consumidor quase 19,5% e a batata subiu para o consumidor 36,5% aproximadamente. Bom, o que ocorre no mercado é que há, às vezes, uma retração nos preços pagos ao produtor com a entrada da safra, como estamos vendo agora, mas para o consumidor lá na ponta, lá na gôndola do supermercado, os preços não cedem não, viu, Adriano? Isso é motivo de observação de quem atua no agronegócio. Os preços para o consumidor continuam subindo, os preços para o produtor já começam a ceder em alguns casos. É com você. Tá ok, Puga, obrigado. Bom, e o ano de 2021 foi muito bom para o produtor de algodão brasileiro. A produção também tem expectativa de aumento nessa safra. Confira os detalhes. Olá, hoje o Canal do Boi conversa com Júlio César Busato, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Muito obrigada pela sua participação, presidente. Bom, e a gente já começa querendo saber aí sobre como foi o ano de 2021, poderia fazer um balanço negativo ou positivo? Como que o senhor avalia este ano? Olha, eu diria que foi extremamente positivo, né? Porque, primeiro, nós sobrevivemos, depois, nós conseguimos avançar com o nosso negócio, né? Então, realmente foi um ano muito difícil. Imagina que nós estávamos com uma safra de algodão no pátio das algodoeiras vendida e ninguém vinha buscar. E nós precisávamos decidir a próxima safra. Mas, felizmente, passamos por tudo isso e eu acho que agora é um horizonte diferente, é um horizonte muito melhor e um horizonte de oportunidades para o algodão brasileiro. E, olha, nós estamos trabalhando muito aqui na Brapa e nos preparando para aproveitarmos essa oportunidade, conquistar mais mercado para o algodão brasileiro, principalmente na Ásia, e melhorar a valorização da pluma do algodão brasileiro, para que
a lavoura possa ter maior rentabilidade e os produtores também terem maior rentabilidade. Júlio César, a gente sabe também que as questões climáticas influenciam e muito, né, no questão aí do plantio, na semeadura, se chover demais, se chover de menos. Como que está aí a perspectiva para a próxima safra de algodão, até mesmo em questão de aumento de área plantada? Conta para a gente. Olha, nós tivemos uma excelente largada. Eu diria que foi a melhor dos últimos 5 anos, né? As chuvas se anteciparam no Mato Grosso. Mato Grosso hoje cultiva mais de 70% do algodão brasileiro, sendo que mais de 90% é segunda safra. Então, essa antecipação no plantio de soja vai favorecer a cultura do algodão, que talvez pode até aumentar um pouco a área, mas ficar numa janela melhor, né, em termos de produtividade. E os outros estados iniciaram o plantio e realmente o clima está correndo muito bem. Então, a partida foi muito boa, né? Vamos torcer para que o clima continue bem, que o São Pedro faça um bom trabalho esse ano, para que a gente realmente consiga voltarmos a aumentar a produção do algodão brasileiro. Presidente, e quais são os desafios que vocês já esperam aí pela frente, né? Pelo menos em outras culturas, como soja e milho, nós vemos aí uma preocupação com relação ao preço dos insumos, né? Dos defensivos agrícolas. A safra que estamos plantando agora está tudo bem, porque nós já tínhamos adquirido os nossos insumos antes dessa alta meio que abusiva, né, que aconteceu. É claro que é um problema hoje de falta de energia, e aí atingiu a ureia, e um problema geopolítico que atingiu o cloreto de potássio, que triplicou seu preço em dólar. Imagina o efeito disso. Mas, para essa safra está tudo bem, nós já estávamos com os insumos em casa, estamos com 65% da safra que nós vamos colher já vendida a bons níveis de preço. 22, 23, nós esperamos que recuem esse preço dos fertilizantes, né? A ureia, no que acabar o inverno lá na Europa e na Rússia, deve ter uma disponibilidade maior, né? E o KCL que se resolva esses problemas de geopolítica. Então, de qualquer forma, acreditamos que o mercado do algodão está bastante acelerado, existe uma demanda muito grande por algodão, que os preços se mantenham um pouco abaixo, mas próximos dos níveis que estão, e que os preços dos fertilizantes recuem. Então, vamos viver um ano por vez, né? Mas nós acreditamos que isso vai acontecer, e o que nós temos feito é trabalhar muito a Brapa junto com as estaduais para melhorar a qualidade do algodão brasileiro, a forma como nos apresentamos o algodão brasileiro, principalmente lá na Ásia, que é 99% dos destinos de nossa exportação, para nós conquistarmos mais mercado e, no futuro, podermos plantar mais algodão. Isso interessa muito aos agricultores brasileiros, interessa muito ao Brasil também. Pois é, presidente, eu que estou aqui em Brasília, né, estou sempre acompanhando o Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu queria saber do senhor, como representante aí dos produtores de algodão, existe algum projeto de lei que está travado na Câmara dos Deputados ou no Senado, que deve beneficiar aí o setor e que vocês aguardam uma aprovação para o ano que vem? Sim, olha, a PL do alimento mais seguro, eu acho que isso é muito importante, não só para os agricultores brasileiros, mas como para a população brasileira como um todo. Então, muito se fala, tem, vamos dizer assim, narrativas distorcidas do que é o projeto, mas realmente o projeto vem modernizar essa parte e desburocratizar, né, essa parte
dos defensivos agrícolas, do controle, não é aprovar mais defensivos, é ter uma agilidade maior e um controle maior do que nós temos hoje, a modelo do que tem a Austrália e os Estados Unidos, principalmente. Então, eu acho que isso precisa avançar e nós precisamos comunicar melhor à população brasileira do que esse PL está buscando, e não aquelas narrativas distorcidas que têm aparecido por aí. Pois é, e para encerrar, eu estou aqui com os números da Conab, né? A última estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma safra que chegue a 2,6 milhões de toneladas e um aumento de 10,7% na área plantada, na colheita, aliás. Bom, como que o senhor avalia? O senhor acredita que esses números aí batem mesmo com as perspectivas dos produtores? Olha, na verdade, nós tivemos a reunião da Câmara Setorial do Algodão, do Ministério da Agricultura, na semana passada, e nós atualizamos nossos números, e os nossos números são mais otimistas, né? Nós devemos chegar a 2,7, talvez 2,8 milhões de toneladas de algodão. Depende muito do que vai acontecer no plantio do Mato Grosso, né? Agora, nós já colhemos 3 milhões de toneladas no ano retrasado, e nós, vamos dizer assim, estamos querendo retomar e superar isso, talvez no próximo ano, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa retomada na área plantada e na produção do algodão vai ser muito benéfica para os produtores. Qual que é o recado que o senhor deixa, a mensagem que o senhor deixa aí para os produtores de algodão? Olha, nós temos um dever de casa muito grande para fazer, né? Que é melhorar cada vez mais a qualidade do algodão brasileiro, e não adianta um ou outro produtor melhorar, nós temos que melhorar como um todo, nós temos que subir a régua, né, da qualidade do algodão brasileiro e da forma como nós apresentamos esse algodão para os nossos clientes, seja aqui no Brasil ou lá na Ásia. Mas isso a Abrapa está conduzindo muito bem e está tendo uma receptividade muito grande. Eu acho que disso depende nós nos tornarmos, num pequeno período de tempo, os maiores exportadores mundiais de algodão. E, num período um pouco maior, os maiores produtores mundiais de algodão. Então, temos um belo trabalho pela frente, mas eu acredito que nós vamos, sim, fazer isso e a exemplo da soja, nos tornarmos os maiores produtores mundiais. De Brasília, Berenice Leite. Uma hora de intervalo comercial chegando por aqui. Logo depois do intervalo a gente muda de assunto aqui, vai falar sobre o trigo. Vamos ver como é que foram as dificuldades desse ano de 2021 para a cultura e o que esperar para 2022. Eu volto já. Estamos de volta e, como adiantei esse intervalo comercial, a gente vai falar sobre trigo agora. Com os preços elevados, alta do dólar e dificuldades logísticas, a indústria do trigo teve um prejuízo acentuado nesse ano de 2021. Visto que também não conseguiram repassar todos os aumentos de custos de produção para o consumidor final. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o Rubens Barbosa, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABTrigo. Presidente, uma ótima tarde para o senhor, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Eu começo perguntando sobre as expectativas para o ano de 2021 em relação ao trigo, eram de que a procura se manteria aquecida. Pensando no cenário deste ano, as expectativas para a oferta demandada foram alcançadas? Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde a todos também. Eu acho que sim, eu acho que o consumo se manteve aqui no Brasil, apesar das dificuldades. A moagem se manteve também com pequeno aumento,
E como você falou, foi um ano muito desafiador, porque mudaram radicalmente as condições de mercado. Os preços, tanto internamente quanto internacional, subiram a níveis recordes, né, na história recente do trigo, e outros fatores passaram a influir também no custo da importação. A questão dos fretes marítimos, a dificuldade de containers, enfim, tudo isso contribuiu para uma queda da rentabilidade, como você mencionou. Para a indústria do trigo, do não repasse do aumento nos custos de produção para o consumidor final? Olha, a indústria do trigo não está repassando todo o custo de importação do trigo, né? Está repassando uma parcela muito pequena, porque afinal o trigo está na mesa de todos os brasileiros, é o pão, é o biscoito, é o bolo, são as massas, e não se saberia como o consumidor iria reagir a um repasse maior do custo de produção. Por isso, a rentabilidade está caindo. Mas não vai ter como deixar de gradualmente repassar uma pequena parte disso para o consumidor, porque realmente o custo tem aumentado, como eu mencionei. Em 2022 não se prevê uma situação diferente, com alguns problemas, né, nos principais mercados. A Rússia tem uma taxa de exportação elevada, que aumenta o preço, e nós temos a situação dos Estados Unidos também, por causa das condições climáticas, como houve no ano passado. Enfim, a Argentina vai ter uma produção um pouco maior do que no ano anterior, mas ela segue também o preço internacional. Então, o que nós temos que fazer aqui é diminuir essa vulnerabilidade, né, que o Brasil tem num produto tão sensível, com o aumento da produção interna. A liberação da importação de farinha de trigo transgênico pela CTN-Bio no início de novembro atrapalhou ainda mais o mercado nacional? Já dá para fazer um impacto disso na economia? Não, até agora não houve nenhum impacto, até porque o que foi liberado foi apenas a farinha, né, não o trigo, o grão. E que eu saiba, não houve até agora nenhuma importação de farinha transgênica, né? A Abimap, a BIP estão fazendo pesquisas junto aos consumidores para ver a reação dos consumidores, e nós, na indústria, estamos preocupados justamente com isso, né? A incerteza é saber como os consumidores vão reagir a esse trigo transgênico. O Brasil é o primeiro país do mundo a aceitar a utilização do trigo transgênico, né? E isso tem gerado, né, uma preocupação grande no meio da indústria pela incerteza do comportamento dos consumidores. E para 2022, presidente, qual que é o cenário esperado para a indústria do trigo? Olha, mais do mesmo, eu acho, viu? Nós vamos ter os preços elevados, vamos ter essas restrições de frete, de containers, mas há um fator importante. Esse ano, por causa das condições de preço e de dificuldades no milho, o trigo foi utilizado como forragem, né, como alimento animal, e passou a ser mais exportado também, porque o trigo no Brasil tem boa qualidade. Então, a Embrapa está desenvolvendo uma proposta de ampliação da produção no Cerrado, no norte do Cerrado e no Nordeste. O Ministério da Agricultura deve encampar esse projeto da Embrapa. Nós, da Abitrigo, estamos apoiando isso, porque o aumento da produção do trigo aqui no Brasil vai diminuir essa vulnerabilidade do Brasil, essa dependência do Brasil. Você sabe que 60% do trigo que é consumido no Brasil vem de importações. A produção interna, sobretudo do Rio Grande do Sul, do Paraná, alcança cerca de 40%, 45% do trigo. Esse ano vamos ter uma produção maior, mas é claramente insuficiente. Nós temos que aumentar essa produção e, a exemplo do que ocorre no algodão,
o Brasil, a médio prazo, pode se tornar também um exportador de trigo. Nós temos condições para isso, e há trabalhos técnicos sendo desenvolvidos na Embrapa para permitir uma variedade de sementes, adaptação a um clima temperado, com técnicas diferentes. Então, nós estamos otimistas que vai haver um aumento gradual da produção aqui no Brasil para reduzir essa dependência externa brasileira na importação do trigo. Que se confirmem essas boas notícias. Presidente Rubens, obrigado pela participação do senhor aqui. Desejo ao senhor uma excelente tarde. Aproveito também já para desejar um excelente ano de 2022, que seja de muita prosperidade, muita pujança para o senhor e para todos os produtores de trigo desse país. Muito obrigado. Também formulo os mesmos votos a você, a todos aqueles que nos têm assistido. E o setor do trigo vai cooperar para uma melhor condição do agronegócio aqui no Brasil. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Bom, a gente aproveita que estamos falando do trigo, vamos dar uma olhada nos preços, nas cotações do trigo nesta quarta-feira. Você viu aí, já mudamos de cultura e agora a gente passa a trazer informações para você sobre o milho, começando com ações dos contratos do milho para B3. Os contratos para janeiro de 2022, R$ 90,20 a saca, alta de 0,93%. Os contratos para março de 2022, R$ 93,81 a saca, alta de 0,46%. Os contratos para maio de 2022, R$ 90,25 a saca, alta de 1,14%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 87,20 e continua subindo, alta de 1,25%. Confira outras cotações do milho em algumas regiões brasileiras. Bom, eu destaco agora o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Confira comigo. Nos contratos para março de 2022, $6,06 mais 4. O bushel, o valor do bushel, alta de 0,29%. Nos contratos para maio de 2022, $6,08, alta de 0,25%. Nos contratos para julho de 2022, $6,05 mais 6, alta de 0,04%. E nos contratos para setembro de 2022, $5,71 mais 2, valor do bushel, alta de 0,31%. Bom, agora é hora da gente falar sobre a previsão do tempo nesta quarta-feira. A Renata Ferreira está chegando aí com o agroclima e vai trazer informações sobre a região sudeste do país e também sobre os volumes de chuva previstos para as áreas produtoras do Brasil. Uma ótima tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a você que acompanha a Agricultura BR. Depois das fortes chuvas na Bahia, agora na rota de tempestades severas estão áreas do sudeste brasileiro. A influência de calor com alta umidade, principalmente a circulação dos ventos em altitude, provocam volumes elevados de chuva nesta quarta-feira sobre a metade norte de Minas Gerais. Aliás, nesta semana, o estado mineiro e também o Rio de Janeiro estão na rota de fortes chuvas. A previsão é de temporais e volumes aí acima dos 100 milímetros até domingo, tanto em áreas rurais quanto urbanas. As chuvas ficarão mais concentradas em áreas da Zona da Mata, também região metropolitana de Belo Horizonte, sul de Minas Gerais e Serra Fluminense.
No Centro-Oeste também temos estados na rota de tempestades, como o norte de Goiás, também Distrito Federal, onde o volume de chuva pode chegar aos 100 milímetros até o domingo. Agora, em áreas do Nordeste brasileiro, principalmente no sul da Bahia, onde os últimos dias estão sendo muito difíceis por conta dos temporais, a chuva tende a perder força, viu? A partir de hoje serão maiores os períodos de sol e de tempo firme no sul, extremo sul e Chapada Diamantina. Agora, por outro lado, as tempestades não dão trégua no Mato Piba. E a chuva aumenta também sobre o norte do país. Esperam-se pancadas fortes e nuvens carregadas sobre o Pará, Rondônia e também Amazonas. E a situação é dramática no Rio Grande do Sul, onde 65% das áreas de milho já estão em fase de reprodução e com necessidade imediata aí de chuva. Além da falta de precipitação, uma forte onda de calor deixa o ar muito seco e quente, com máxima de até 40 graus. Adriano, eu ainda volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Valeu, Renata. Obrigado. Tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai conferir que as cédulas de produto rural com valor igual ou superior a R$250 mil devem ser registradas. É só ficar aí, não sair daí, que daqui a pouco você tem todos os detalhes. Já estou de volta. Bom, e todas as cédulas de produto rural, as CPRs emitidas com valor igual ou superior a R$250 mil, devem ser registradas em entidade regulamentada pelo Banco Central a partir do mês que vem, como determinam as normas da autoridade monetária. As cédulas de produto rural que não forem registradas a tempo e o prazo é de apenas 10 dias após a emissão, perdem legalidade. Você vai ver os detalhes agora num bate-papo que o Walter Puga Júnior fez com o Carlos Vindoski, ele que é gerente de relações com o mercado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e ele tem todos os detalhes sobre esse assunto. Confira aí. A partir do próximo dia 13 de janeiro, toda CPR com valor superior a R$250 mil precisa de registro em órgão indicado pelo Banco Central. Eu tenho comigo o gerente de relações com o mercado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Carlos Vindoski, para explicar como é esse processo, né, que chegou já na CPR de R$250 mil, mas deve daqui para frente atingir CPRs de valores mais baixos. Obrigado, Carlos Vindoski, pela entrevista. Vamos explicar o que acontece. Há uma norma que obriga o registro de CPR na Bolsa? Sempre um prazer estar falando com você, Puga, principalmente um assunto bem interessante, que, como todos sabem, a partir de janeiro de 2022, todas as CPRs, a partir de R$250 mil, devem ser registradas numa entidade credenciada pelo Banco Central. Isso já vem desde o ano passado, com a nova Lei do Água 13986, que a princípio era porque todas as CPRs deveriam ser registradas, independente do valor. Aí, em novembro do ano retrasado, o Conselho Monetário Nacional dividiu, né? Falou só, a partir de 1º de janeiro de 2021, aquelas acima de 1 milhão. E agora, a partir de janeiro de 2022, aquelas acima de 250 mil. Como todo mundo sabe, né? O brasileiro sempre deixa para o final para fazer essas exigências que o Banco Central está fazendo. Nós, da BBM, já alertamos todos os nossos clientes, desde o meio do ano passado, dessas exigências que devem ser cumpridas e tem um prazo, isso é muito importante, tem um prazo de 10 dias úteis para serem registradas pós-emissão. Se perder esse prazo, ela perde a legalidade, ou seja, ela perdeu o prazo legal por lei. Então, é importante que todos que fazem negócio com CPR estejam atentos que tem um prazo de 10 dias úteis pós-emissão para serem registradas numa entidade credenciada pelo Banco Central. Carlos, a Bolsa Brasileira de Mercadorias está entre as maiores registradoras de CPR na B3, que é onde hoje nós temos os registros das CPRs? Como a BBM já mexe com CPR desde o nascimento dela, né?
Ela veio da BMF, depois BMF Bovespa, depois B3, então não é nenhuma novidade para o nosso pessoal da BBM. O registro CPR já existe há muito tempo. Mesmo antes da nova lei, a gente já registrava as CPRs, independente do valor, na B3. Nós acreditamos hoje que a gente está entre instituições privadas, tirando os bancos, devemos ser o primeiro, né? Nós temos um estoque lá de mais de 4 bilhões de reais dentro da B3. Então, é um volume considerável e a gente está aí imaginando, né, com exigências de 250 mil, esse valor pode, não digo quadriplicar, mas chegar num valor bem próximo de 3 vezes esse valor que nós estamos tendo hoje. Nós temos o governo interessado, Widonski, em mudar a CPR, levar aí para a CPR 3.0, que seria uma CPR modificada, vamos dizer, aprimorada. Como você vê as discussões que são feitas no Ministério da Economia e no Ministério da Agricultura para algumas mudanças nessa CPR? É bem interessante esse assunto que você está colocando, pelo seguinte: quando saiu a nova lei, nós participamos de todas as reuniões, tanto no Ministério da Economia, Banco Central, Ministério da Agricultura, e você deve saber, né, que tem muita coisa nossa dentro dessa lei da BBM. Agora vem a B3, que é o José Ângelo, que está comandando também dentro do Ministério da Agricultura, e a gente acredita que pode ser um novo avanço nas CPRs, né? Tem muita coisa ali de passar, mas não impossível, que nem era na nova 13986. Então, essa coisa de você colocar todas as CPRs num lugar só, ou seja, dentro da B3, por exemplo, né, tirando um pouco dos cartórios, que você pode registrar o penhor e tudo, hipoteca, tudo lá dentro, você facilita bastante o mercado e o quê? Você diminui o custo de emissão de uma CPF, né? Então, isso é muito importante, isso está aí, nós estamos dentro da discussão, junto com o Ministério da Agricultura, Economia e Banco Central, estamos participando ativamente, mas ainda é um projeto, está sendo discutido entre todos os participantes do agronegócio e vamos ver o que vai dar. Acredito que tudo é difícil de passar, mas uma boa parte acho interessante, sim. Nós temos mudanças na CPR porque o governo deve cada vez mais retirar seu apoio às grandes empresas do agronegócio, destinando financiamento para médios e pequenos. Nós poderíamos chegar a triplicar o financiamento do agronegócio através desse novo sistema de CPR. Como a sua experiência como homem que trabalha com CPR vê essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Como a gente está vendo, existe corte no orçamento em todo o processo que está dentro do governo. Ou seja, deixa cada vez mais a instituição privada participar daquilo que ele participava. Isso desonera o governo e joga para a iniciativa privada. Isso é importante. E possivelmente, alguns dizem que deve aumentar aí esse auxílio do governo no agronegócio, mas eu acho que se ficar igual é muito. Então, quem é que vai cobrir essa lacuna aí? Vai ser a instituição privada, cada vez mais. Então, cada vez mais ele sai do agronegócio como financiador e joga para a instituição privada através de novos títulos do agronegócio, como o CRAS, PR, os fundos agrícolas e por aí vai. Vou trago informações agora sobre o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Confira comigo. Nos contratos para março de 2022, $2,28 mais 80 a libra peso, alta de 1,41%. Nos contratos para maio de 2022, $2,28 mais 90, alta de 1,44%. Os contratos para julho de 2022, $2,28 mais 50, alta de 1,53%. E nos contratos para setembro de 2022, $2,27 mais 65, alta de 1,53%. E tem mais cotações do café arábica em algumas regiões do Brasil.
Eu destaco agora o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Está aqui na minha tela para você acompanhar comigo. Nos contratos para janeiro de 2022, 2.486 dólares a tonelada, alta de 0,32%. Nos contratos para março de 2022, 2.360 dólares a tonelada, alta de 0,72%. Nos contratos para maio de 2022, 2.305 dólares a tonelada, alta de 0,56%. E nos contratos para julho de 2022, 2.284 dólares a tonelada, alta de 0,26%. Confira mais cotações sobre o café arábica. Mas vou para mais um rápido intervalo comercial. Logo depois, na volta, trago atualizações para você sobre o soja e também o dólar. Fica por aí. Estou de volta. Vamos às últimas informações desta edição do Agricultura BR. Eu começo destacando o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Os contratos para janeiro de 2022, 13 dólares e 57, queda de 0,17% no valor do bushel. Nos contratos para março de 2022, 13 dólares e 68 mais 2, alta de 0,02%. Nos contratos para maio, 13 dólares e 77, alta de 0,11%. E nos contratos para julho de 2022, 13 dólares e 80 mais 6, alta de 0,09%. E antes da gente ir embora, vamos dar uma atualizada também no mercado do dólar. Como é que o dólar está sendo comercializado nesse momento? Venda R$ 5,67 mais 8 e continua subindo o dólar nesta quarta-feira. Nesse momento, a alta é de 0,70%. E eu lembro a todo mundo que tem mais informações sobre a movimentação do mercado do dólar, de bolsa e tudo que for notícia no agronegócio, tanto no Brasil e no mundo, no portal sba1.com. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.